vai conversar sobre contação de história, especificamente sobre personagens. A pergunta que eu fiz foi qual personagem você mais gostava. Perguntado assim, normalmente a resposta tende a ser algum personagem que a gente se identifica, algum personagem que traga muita lembrança pra gente. Esse personagem, muitas vezes, vai ter ligação com a nossa história de alguma maneira. Então, quem que apareceu lá? Harry Potter apareceu por lá, apareceu o burro do Shrek, que eu gosto muito, porque tem a ver bastante com o que a gente vai conversar hoje. A existência do herói pressupõe os coadjuvantes. Praticamente não existe história. Existe, porque sempre existe, né? E sempre tem exceção. Mas praticamente não existe história sem alguém para levantar, para melhorar a vida do herói principal. Chegou a minha bonequinha, já vou mostrar para vocês. Praticamente não existe herói sem que alguém levante para o herói. Então o Harry Potter vai ter lá o Rony e a Hermione. O burro é um personagem super favorito que levanta a bola pro Shrek. Então sempre tem o bonito do coadjuvante. Às vezes, quem levanta pro herói não é o coadjuvante, é o vilão. Vocês concordam? Muitas vezes o herói só faz sentido e só existe porque ele tem o vilão do lado dele. Então, o que eu queria conversar e tratar hoje com vocês sobre personagens vai nessa linha. Na linha de que o personagem não existe sozinho, ele sempre tem um contexto e o contexto da história, e que não existe um personagem que a gente se identifique, que a gente não tenha um conhecimento do personagem, pelo menos mínimo, para saber alguns dos defeitos dele também. Então vamos lá, já a primeira provocação de hoje é: se vocês fossem os personagens de uma história, é claro que você é o personagem da sua história, eu sei disso, você também, mas eu queria que você imaginasse que estava escrito, tá lá, relatado no livro, uma parte da sua história. Como é que é esse personagem? O que esse personagem tem de mais interessante? Quem tá junto aí com alguém pode tentar fazer essa pergunta, mas nem sempre o que a pessoa vai responder é o que você acha que é, né? Isso também acontece quando a gente faz o exercício de pensar na gente como personagem. Uma das coisas mais gostosas de histórias é a gente se projetar nesses personagens, como se a gente pudesse ser o Harry Potter, com a magia, com a parte legal, mas sem passar pelos perigos, né? Como os perigos estão lá dentro da história, a gente vivencia eles, mas de uma maneira distanciada. Só que mesmo os personagens, né? O Harry lá pro livro 5 vai ficar chato pra caramba na virada lá da adolescência, pelo menos essa é a minha opinião, né? É o livro mais enjoadinho porque ele fica enjoadinho e cheio dos dilemas. Então, não tem super-homem sem a Kryptonita. Não tem herói que não tenha algum ponto, pelo menos, que talvez seja difícil para ele. Veja lá o Homem de Ferro, né? Tem uns que quase não tem. Ou dos X-Men lá, o professor que tá na cadeira de rodas. Sempre tem no tal do personagem que é o herói uma coisa, não vou chamar de defeito, mas um outro lado que faz com que a gente goste dele às vezes até mais. Claro que às vezes não é um defeito na personalidade, né? Às vezes é só uma situação difícil que ele passa, mas muitas vezes vai estar na personalidade. Apareceu lá nas respostas uma linda mulher. É um personagem encantador que, por causa das dificuldades que passa, acaba trazendo isso para uma realidade muito distinta da sua e se dá bem, por que não, né? Então, quando a gente pensa em personagem, a minha primeira provocação foi que vocês pensassem: e se fossem vocês os personagens?
Se você for o personagem, como é que é esse personagem? Algumas das pessoas que eu vi subindo aqui, eu diria que seriam personagens engraçados. Algumas pessoas que subiram aqui são personagens daqueles curiosos que ficam sempre atrás das coisas. Outras pessoas que estão aqui seriam literalmente aquele intelectual, né? Outros seriam como personagens o gordinho de sofá ou a gordinha de sofá, mas que vai ter aquela super brilhante ideia e um mundo interno riquíssimo quando compartilha. A verdade é que é exatamente o que o Arthur acabou de escrever. Não tem como ter um personagem que pareça humanizado, que pareça se relacionar com as nossas emoções, se ele não tiver um lado B, se ele não tiver alguma dificuldade, algum dilema, alguma coisa que torne ele um pouco mais humano. Às vezes é no excesso. Uma das coisas que vocês curtiram aqui na varanda, porque eu sei que curtiram, muita gente comentou, foram os realejos da Kiara, que eu trouxe para mostrar para vocês quando eu falei pela primeira vez de personagem aqui. Personagem da Mary Poppins, eu falei. Gente, subiu Sabina. Sabina, um beijo, querida. Tô muito feliz de você estar aqui com a gente. Muito, muito. Então, eu queria mostrar para vocês um realejo, aliás, 2 realejos, que tem a ver a musiquinha com personagens, para ver se vocês conseguem saber que personagens são esses. Quem tiver curiosidade dos outros 2 realejos, estão lá nos episódios que eu já coloquei no YouTube. Então, ó, aqui, ó. Alguém sabe que personagem é esse? É um dos meus personagens favoritos de filme. E da Kiara. Lembra do realejo? O mecanismo que tem aqui, que toca tão bonitinho, ó. De novo, mais uma vez, muita gente curtiu o realejo da última. Quem será que adivinhou? Esse é difícil. Até porque é um filme um pouco antiguinho, mas é um dos meus personagens favoritos pela alegria de viver. Amélie Poulain. Vocês assistiram? É um personagem que eu acho muito rico, porque fizeram de uma maneira caricata, e o fato de ser caricato, isso, Lucas, Amélie, exatamente. O fato de fazerem de maneira caricata permitiu liberar várias coisas a respeito do personagem. Todo personagem tem um lado bom e um lado difícil. Era disso que a gente estava tratando. E eu estava propondo que vocês pensassem qual é o lado bom e o lado difícil de você como personagem, se você colocasse numa história. Seu lado difícil é o quê? Você é sabichão demais, você é muito cabeça dura, você é mais certinho do que o certo em si. Que tal pensar nisso? É uma das maneiras boas da gente tornar isso leve. Com os alunos, não é fácil. Muitas vezes, quando você coloca uma pessoa para perceber como é que é outra pessoa, essa imagem é muito diferente. Várias pessoas não têm noção de como elas são percebidas. Por quê? Porque a gente se percebe por dentro também. Então, às vezes, você teve uma boa intenção quando você ia fazer alguma coisa, só que você não está com um narrador na sua cabeça contando para todo mundo quais foram os seus pensamentos internos para gerar a sua ação, né? Então, o mundo só vê a ação. Isso pode ser bom, mas isso pode ser ruim também. Então, já subiu aqui a Denise falando que é irritadiça. É verdade. Muitas pessoas podem ter essa percepção. E você não tem que mudar seu personagem. Não é isso, né? A proposta aqui é que você saiba quem ele é. Porque se você tiver numa situação que aquela característica do personagem não pode aparecer, talvez seja um pouco melhor saber que personagem você é, né?
Imagine que fosse um dos meus favoritos, que é a Magali, do Maurício de Souza. Eu amo a Magali. Pergunta por quê? Sei lá por quê. Eu nem como tanto assim, né? Mas eu acho o máximo pensar na Magali como personagem. Com a Mônica, com o Cebolinha, com os dramas todos, você imagina se você sabe que você é Magali e você tá prestes a ir para um lugar com muita comida. Talvez seja bom você saber que é Magali e ou passar longe dali ou fazer alguma coisa que faça mais sentido para vocês. Então, deixa eu voltar para falar de personagem, mas trazendo mais uma coisa. O personagem pode ser uma coisa. Vocês já pensaram nisso? Tem livros, tem histórias que o personagem não necessariamente vai ser uma coisa humanizada. A história inteira é baseada no personagem, coisa. O que eu trouxe para compartilhar com vocês é uma sensação e uma situação muito querida minha. Eu já falei aqui algumas vezes do processo do meu casamento. Meu marido não gosta que mostre fotos nem nada assim do casamento, mas tem até foto do meu objeto lá no post, se alguém quiser olhar pelo menos um pouquinho, que é o meu vestido de casamento. Por que meu vestido de casamento é um personagem de uma história que eu gosto? Primeiro, porque ele, o marido, é romântico. E era dele o desejo de que eu me casasse com um vestido, ainda por cima, num modelo especial. Isso eu tenho autorização de contar. E eu acho lindo, acho ótimo, pois ele procurou vários estilos de vestido para me fazer entender qual era o estilo do vestido que ele gostaria que eu usasse. Eu já contei para vocês que eu não sou exatamente a pessoa que mais consegue dar conta de festas e de preparações assim. Só que eu tenho a Jaline Pimentel, que eu nem sei se subiu hoje, mas que é uma pessoa e uma costureira maravilhosa, prestes a virar lenda de tanta coisa boa que ela fez. E a Jaline topou o desafio de fazer um vestido que ficasse parecido com aquele, mas que fosse adequado para mim. Então, como é que começou a experiência maravilhosa? Eu tinha um tecido, uma renda, que estava guardado, renda de algodão, só porque eu tinha gostado da sensação do tecido. E isso estava guardado, vocês já sabem que eu guardo coisa. Então, estava guardado só porque me trazia carinho aquele tecido. Pois a gente marcou um dia e a Jaline, com a habilidade que tem, colocava os panos por cima de mim para ver como é que eu ia gostar daquela situação, tirava várias fotos e aí começam os dramas do vestido, né? Ele ia ter que poder dançar, eu não queria que ele fosse muito exposto, mas não podia ter moderno. Começam os dramas todos que eu poderia contar a respeito, mas prestem atenção, é um personagem nessa minha contação de história, o tal do meu vestido de casamento. Quando a gente finalmente conseguiu fazer o modelo do vestido, a gente ainda teve alguns imprevistos, porque como ela era uma pessoa muito amiga, ela estava lá para me ajudar com ele, mas ela teve uma dificuldade, um falecimento na família, olha só, no dia do meu casamento. Olha o drama que ela ficou, porque ela não queria me contar, porque ela não queria me entristecer. Mas acabou dando conta do recado, colocou lá e ensinou outra pessoa a fazer a mágica que o vestido tinha que fazer para eu conseguir dançar com ele. Não teve jeito de eu não saber, mas, né, com o devido carinho, com a devida sensação de que essas coisas acontecem. Tá isso embutido no meu vestido. Vocês acham que a história acabou? A história não acabou, porque entrou um bichinho. Eu casei num sítio. Choveu pra caramba. Então, entrou um bichinho muito pequenininho nas costas do meu vestido. E essa tem muita gente que só tá sabendo agora. Mas o vestido acabou ficando com muitas e muitas histórias para contar. É ou não é um personagem? O que eu tenho de registro, que foi uma outra parte da história, eu ganhei de presente da minha irmã ter bonequinho em cima do bolo. Vocês podem imaginar que a pessoa aqui tava assim, né, com a festa. Ah, meu Deus! Mas eu ganhei um bonequinho pro bolo. E como é que ia mandar uma foto do vestido para fazer o bonequinho do bolo se ninguém podia ver o vestido? Pois eu tenho os bonequinhos de bolo. O bonequinho do bolo tá aqui, que eu guardei.
para vocês terem uma ideia do meu vestido, que era aqui, esvoaçante e longo e branco, que era o sonho do marido. E tá aqui a sensação de reforço dessa minha história. Mas o vestido mesmo eu já doei, porque essa história segue, né? Eu não ia ficar com o vestido. Ele foi muito lindo, ele serviu muito para mim, mas a gente arranjou uma maneira dele ser doado para uma outra noiva que também pôde ser feliz com ele depois. Então, na verdade, o que eu tô compartilhando com vocês são histórias. Não tinha ser como diferente. Aqui é a varanda. A minha proposta é compartilhar histórias gostosas com vocês. E hoje a gente está conversando sobre personagens. Então, o personagem pode ser um herói, como a gente já citou tantos aqui, mas o personagem pode ser uma coisa. E eu quis que vocês pensassem nisso, porque eu tô desde o início da quarentena propondo que vocês olhem para as suas casas com olhos de como é que isso pode ser melhor, de olhos como é que isso pode ser mais legal. Então, isso faz parte de olhar os objetos que a gente tem em casa com esses olhos de cadê a história desse objeto. Em relação à história de roupa, tem muita coisa legal. A Rafaela do Armários Revoltos, que sobe aqui, e encontrou um brechó que conta a história das roupas para as pessoas poderem comprar. Vocês já devem ter visto um filme que fala de 4 amigas em um jeans que viaja. Eu, na verdade, li o livro. E eu sei que tem uma marca que coloca nas peças que ela recicla toda a história da peça. Então, essas coisas fazem tudo ser gostoso pra gente, porque a gente tem um monte de histórias ao nosso redor. Então, esse vestido que eu estou usando hoje também tem história. Na verdade, tudo aqui tem história. Eu trouxe esse anel aqui, ó, de viagem há 25 anos atrás, de uma viagem que eu fiz. Esse brinco aqui, ó, eu fiz ele. Um para mim e um para minha madrinha, que tá aqui assistindo, que tem um exatamente igual ao meu, porque aí quando eu visto eu lembro dela, que é toda arrumada, eu nem sempre sou. E esse vestido participou de uma sessão de desapego de fim de ano do Turma do Balé, e ele era o da professora. Ah, pois é. Então, além de eu usar toda feliz, eu uso com essa sensação de que eu estou com uma coisa que já foi querida de outra pessoa e que tem história, que é um personagem na vida. Isso é sempre, sempre, sempre muito gostoso. Então, a proposta é que você pense em você como personagem, mas que você também veja outras coisas que estão ao redor de vocês que façam sentido para vocês como personagens. A bonequinha que eu até pedi para buscarem lá dentro é a Benedita. A Benedita tem muita história, tanto que a pessoa que guarda até hoje, né? Eu não tenho muitos bonequinhos, mas eu tenho alguns. E a Benedita, que eu deixei com o laço caindo mesmo, eu não consertei ela, para vocês verem como a Benedita tá. A Benedita fez parte de um processo da Isabela virando mãe. Não quando a minha filha nasceu, mas quando ela ficou lá pelos 5, 6 anos, a gente passou por uma dificuldade, porque o pai dela ficou doente, faleceu, foi um período muito difícil. Pois a Isabela resolveu, nessa época, tentar ser essa mãe fofinha que conseguia fazer coisas, assim desenhadinhas. Só que a Kiara, a filha, também não era das criaturas que tinha muita paciência. Então, essa bonequinha, não foi a Rose que pegou a boneca, foi a Kiara que trouxe a boneca pra mim. Essa bonequinha era um pano, gente. Estão vendo que ela é laranja? Pois isso aqui era a beiradinha do pano, que ela veio com alguma peça. E eu queria, porque queria fazer e tentar. Então, eu costurei a bonequinha pra ela. Pintei o rostinho, que era o que eu sabia fazer. A gente junta, tirou o lacinho de uma outra boneca. E essa roupinha, não fui eu que fiz, era de uma outra bonequinha que ela tinha. Quando eu fazia o que eu acabei de fazer, que foi segurar a Benedita na cara, se eu segurasse a boneca da Kiara, pegando como se fosse um objeto qualquer, ela queria me matar. Mãe, minha filha, precisei aprender isso.
o carinho com a bonequinha, como se a bonequinha fosse de verdade um objeto muito querido, é que eu nunca fui uma pessoa muito bonequeira. Então, o que eu guardo a Benedita? Quando a Kiara não quis mais a Benedita, eu falei, Benedita, vamos combinar que você é minha? Você mora no meu coração. Você é pra eu lembrar que se eu quiser, eu consigo até fazer uma bonequinha. Mesmo que esse tenha sido um episódio difícil e uma coisa difícil para eu fazer. Eu acho que eu vou consertar o laço da Benedita e eu vou desenhar de novo. Eu desenhei, não tá mais aqui, mas o bumbum dela tinha uma calcinha desenhada que eu tinha feito. Pois eu vou retratar da Benedita porque ela merece. Ela é um personagem importante da minha história. Então, já escolheu qual é o que você vai pegar aí para retratar? A gente hoje está conversando ainda sobre contação de história, especificamente sobre personagens, porque ontem a Benedita ficou aqui, eu fiquei com vontade de mostrar a Benedita e acabei não falando. E esse tema de contação de história é um tema que é caro para muita gente. Então, quem quiser assistir o outro episódio, que é o de ontem, eu vou subir ele daqui a pouco. A proposta aqui na varanda é conversar com vocês sobre as mais diversas coisas e temas leves que são meus. Perguntas que andam me fazendo. Posso sugerir tema? Pode. O de amanhã é inteligência emocional, justamente de um monte de gente que já está pedindo por esse tema. Não é aula, são considerações sobre o tema do melhor que eu puder trazer para vocês. Segunda pergunta, vai sempre ficar lá guardado? Sim, de um dia para o outro, para vocês poderem assistir no horário que vocês quiserem. Só que eu acho bem gostoso quando consegue estar aqui na live. Eu espero que vocês concordem. Eu até acho que melhora a experiência de depois assistir os que já estão gravados anteriormente. Vai ficar para sempre lá no canal do YouTube? Isso eu não vou prometer. Eu não vou prometer que vai ficar lá, porque eu acho que nesse formato de conversa mais informal faz sentido aqui que a gente está fazendo e faz sentido colocar lá para que vocês possam pegar, tá bom? Eu só não prometo que vai continuar lá depois que as lives terminarem, mas estão lá. Por enquanto, todos os episódios vão subir. Então, dito isso, arrumado as regras da casa no tempo que a gente tem, eu vou continuar mostrando para vocês personagens. Que personagens? Os personagens que eu acho que fazem sentido. E eu sempre mostro uma plantinha. Então eu fiquei pensando para vocês do que eu já sabia que eu ia falar de personagem, que é, sempre tem um lado positivo e um lado negativo, sempre tem um lado dark. Eu escolhi uma plantinha que tivesse simbolizando essa dualidade um pouco mais. Eu também não quero que acabe, não, mas eu quero que a quarentena acabe. Ó, então, eu trouxe hoje para vocês outro dos meus temperos favoritos, que olha como é que tá, olha a situação dela no vaso. Ela literalmente já teve uma que acabou, que eu replantei e que tem aqui o seu lado heróico, que é o lado que tá funcionando, que é uma deliciosa de uma sálvia. A sálvia é um dos temperos que eu mais gosto. Quase tudo temperado com sálvia fica bom. Toda live tem um personagem planta. Eu prometi e tô cumprindo. E eu sempre tento trazer a planta que mais tem a ver com o que eu vou apresentar no dia. Então, o personagem de hoje, que é essa sálvia, mostra as várias etapas que um personagem já passou. Tem essas aqui, ó, menorzinhas, que são as que já estão nesse broto há mais tempo. Tem as super destacadas aqui no alto. E tem a sálvia que já acabou, que já contou a história dela, que já pereceu e mostra que essa aqui também pode acabar com um problema. Então a minha plantinha de hoje, para dividir com vocês, é a minha sálvia, que é um tempero excelente, que fica mais saboroso ainda com calor. Se vocês pegarem qualquer batata, qualquer abóbora, cortarem, colocarem no forno com azeitinho e sálvia, nossa senhora, já está preparado e excelente o seu jantar ou almoço, né? Depende de onde você tá. Trouxe um outro personagem, então, para compartilhar com vocês os meus personagens favoritos de infância. Eu sempre gostei de macaquinhos. Tcharam! E eu ainda tenho comigo aqui esse macaco. Por que que esse aqui
permaneceu comigo. E o meu afilhado, pois adivinha, adora macaco também. Esse aqui é um macaquinho muito especial, porque na verdade ele é um fantoche. E o fato dele ter o rosto do jeito que ele tem, vamos ver se a Isabela ainda consegue, ó, faz com que ele consiga parecer que tá falando. Ele tem muitos gestos de pescoço e eu já fiz melhor, mas eu consegui dizer: George, você gosta de mim? Claro que eu gosto. Claro que eu acho bom. Claro que eu quero. E fazer assim, ó, peraí, tem que ser com a mão. Ai, ele me fazer carinho. Ah, meu Deus do céu. Ó, então o Léo tá lá com a mamãe e tá falando oi pro... Pois ele, olha, ele tá me dando beijo agora, Léo, ó. A Dinda tá contando para as pessoas uma historinha e falando de personagem. Esse aqui é o Jorge, é um dos personagens que eu mais gosto e que eu mantenho comigo. O Silvio entrou agora, não vai entender nada não. Vai sim, porque hoje é personagens. Então eu trouxe para compartilhar um que faz parte da minha história há muito tempo. Eu adoro a alegria dos macaquinhos. E esse aqui, ele é todo articulado por dentro. Se eu fizer bem direitinho o meu teste... eu consigo ter macacos. Aí vocês perguntam pra mim, mas você dá aula para executivo, você vai mostrar macacos para executivo? Ué, dependendo do que esteja colocado, um executivo com um macaco na mão vai aprender um monte de coisa que ele não aprenderia de maneira menos lúdica. Mas é claro que depende do que se está levando em consideração. A essa altura, vocês já sabem que está quase acabando. A gente só fica meia horinha aqui na live. Eu sempre fico torcendo para ter a maior quantidade de pessoas aqui na live possível. Cada um que eu vejo subir possível. Cada um que eu vejo subir e entrar, eu comemoro. Tipo Diego, que é de longe o meu ilustrador favorito, que acabou de subir e a gente tá fazendo um monte de coisa legal junto, no meu ritmo, né? Que o dele é acelerado mais que o meu. Então, eu quero mostrar pra vocês a última coisa de hoje, que é um outro personagem, mas sem antes lembrar de quais são os meus chamados. Então vamos lá. Primeiro, cadê você como personagem? Pensa nisso. Pensa, cadê os personagens da sua casa? Quem são os personagens? Cadê as coisas, as pessoas que podem tratar bem dos seus personagens? Aí quando você pensar que você é aquele bem super-herói, você lembra que todo personagem tem também um lado negativo e vê se consegue saber qual é o seu. Mas a maior parte de nós, o que tende é a ser muito duro consigo. Então quando você pergunta o personagem, vem, eu sou o rabugento, eu sou o difícil, eu sou... Se vier o lado negativo, também lembra que todo super-herói, todo personagem tem o seu lado super-herói. Tem um lado bom, tem um lado de leveza, de alegria, de inteligência, de qualquer característica que não precisa ser só as que a sua mãe falaria ou alguém que gosta muito de você. São características que fazem você estar no mundo. A sua bondade, a sua alegria, a sua determinação, a sua disposição de aprender. Tem tanta característica boa em você como personagem, eu tenho certeza. Precisa trabalhar a história para esse personagem conseguir aparecer. Então, para dar tchau, já que a gente hoje falou de personagem, eu vou trazer mais um dos favoritos para vocês. Se eu estiver estressado, acontece. Eu não sei quem acha que não, né? Então, ó, o que eu adoro. Eu tenho sim, gente, ó, eu tenho a vaquinha. Eu já soube fazer muitos movimentos com ela, mas eu sei fazer ela ficar triste. Eu sei fazer ela mexer o rabinho e abanar o rabinho para ficar feliz. Vocês ainda têm suas vaquinhas? Esse mecanismo é a coisa mais fofa, né? Fazer o bichinho deitar todo, fazer ela acordar. Isso é que é resiliência, né não? Já estão me pedindo resiliência, eu prometo que eu vou tratar de resiliência também, um outro dia. Mas hoje a gente está terminando. Então eu espero que vocês venham para a varanda 1 da tarde, amanhã,
no sábado, no domingo. Amanhã o tema é inteligência emocional. Como já sei que vai ser, podem divulgar. O ideal é que a gente consiga estar junto aqui nessa rede tão gostosa. Mas se perdeu, não conseguiu ver, sobe lá, fica no Instagram, sempre é do mesmo dia, e depois eu coloco lá no YouTube as outras todas para vocês verem. Um enorme beijo. Um beijo, gente. Peraí, todos os bichinhos, Léo, ó. Tadinha, dando tchau hoje. Tchau, gente. Um excelente dia para todo mundo. Que vocês vivam seu personagem na melhor fase dele. Um beijo, beijo, beijo. Beijo, gente. Beijo, beijo.